Bom, gente, vamos então começar, né, com o método dos mínimos quadrados para o ajuste de curvas. Vamos começar definindo o desvio quadrático, certo? Então, a melhor curva a gente já sabe que vai ser obtida pela minimização do desvio quadrático, variando os possíveis parâmetros ajustáveis da função que você quer ajustar, linha reta, uma parábola, qualquer outra coisa. Vamos ver então, né, o que eu tenho aqui. Para começar, né, vamos definir algumas coisas. Eu tenho então vários pontos, né, que eu quero fazer o ajuste, né? Então, x1, experimentalmente você mediu y1, para x igual a x2 você mediu y igual a y2, assim por diante até chegar no último, no enésimo ponto. Você mediu lá um valor de yn, neste valor de x, né? E de maneira geral, qualquer um dos pontos eu vou chamar de xj, né? E você mediu o valor yj para este xj, certo? Neste mesmo valor de xj, a sua curva que você está buscando, né? Ela tem um certo valor f de xj, né? Então nesse valor de xj, a sua previsão, a sua curva, né? Não passa exatamente sobre o ponto experimental, mas ele passa aqui, né, no valor da função em xj, f de xj. A diferença aqui, ó, entre os dois é o que a gente chama de resíduo em xj, tá? Resíduo, que é a diferença entre a função, né, e o valor experimental no ponto xj. Tá? Então seria essa diferença aqui. O que é o desvio quadrático, então? O desvio quadrático é a soma dos quadrados dos resíduos. Né? Então aqui, ó, rj ao quadrado é o quadrado do, quadrado do resíduo em x igual a xj. Né? Portanto, o desvio quadrático é a soma das diferenças entre o valor previsto pela função e o valor experimental que você mediu, elevado ao quadrado. Certo? Por isso desvio quadrático ou erro quadrático, como eu estou escrevendo aqui. Simples, né? Vamos ver aqui alguns exemplos no código, tá? Na simulação. Deixa eu abri-la aqui para a gente ver que neste código aqui está o erro quadrático, o desvio quadrático, tá? Não comentei antes, mas ele já estava ali o tempo inteiro. E vejam, né, que nesse caso que para esta parábola ele é igual a 1.198, mais ou menos. Se eu mudo a parábola, o erro quadrático, o desvio ali vai mudando, né? Ó, se eu mudar aqui, diminuindo o A0, ele vai subindo, né? Pode perceber ali que o erro quadrático vai subindo. Este valor que está indicado aqui por risco é o ajuste, melhor ajuste pelo método dos mínimos quadrados. Se eu aumento o A0, ele também aumenta, né? Pode ver lá. Ó. Então é uma espécie, é um mínimo aqui, né? Quando o A0 é exatamente igual o valor desta linha vermelha que está aqui embaixo. A mesma coisa para A1 e para A2. Né? Se eu mudo a parábola, o desvio quadrático também muda, né? E os valores que estão aqui, que são ajustados neste botão, minimizam o desvio quadrático. A mesma coisa a linha reta, né? Quando eu ajusto uma linha reta, eu obtenho um certo valor para o desvio quadrático. Se eu altero os valores obtidos, o desvio quadrático muda. Né? Pode ver lá o que ele está mudando, aumentando. Né? Agora, quando eu ajusto reta aqui, ele vai me dar o menor desvio quadrático para a família de funções reta. Certo? E se eu ajusto a parábola, né, fica um ajuste melhor. O desvio quadrático diminui ainda um pouquinho mais. Em geral, quanto mais parâmetros você tem, você consegue ajustar geralmente melhor a curva, o desvio quadrático vai diminuindo. Mas assim, fisicamente não é muito interessante você enfiar parâmetros ali à torto e à direito, porque você vai diluindo o significado físico dos parâmetros. Né? Quanto menos parâmetros você tem, mais significado tem cada parâmetro. Né? Se você enfia um monte de parâmetro ali, você está diluindo o significado físico da coisa. Você está só querendo que a função fique mais bonitinha passando pelos seus pontos, mas isso não tem nenhum significado físico, tá? Então, quer dizer, o fato de que a parábola se ajusta melhor do que a reta, nesse caso aqui é ok, porque você vê uma tendência meio parabólica, né?
Mas não quer dizer que a dependência seja parabólica, exatamente. Pode ser outra cara, outro tipo de função. Pode ser, né, um monte de coisa ali. Mas, para manter simples, né, defina ali uma parábola. Se você quer mais simplicidade ainda, use uma linha reta, mas aí você vê claramente que não tem dependência linear. Os dados não são lineares, né? Y não é linear com x nesse caso, claramente não é, né? Então você vai para a próxima etapa, que seria uma parábola. Daí fica um pouco melhor, né? Faz mais sentido. Tá bom, gente? Bom, no próximo vídeo, né, a gente vai finalmente começar a aplicar o método dos mínimos quadrados na dura ali para obter os parâmetros, né? Como eu obtive esses parâmetros A0, A1 e A2 aqui para a parábola? A gente vai começar a ver isso no próximo vídeo, tá? Então, até daqui a pouquinho, valeu!